Oi, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. A gente vai mergulhar nos mecanismos bem interessantes por trás das interações humanas, usando um guia um tanto peculiar sobre engenharia social. Oi. Pois é, nossa fonte hoje é um material bem detalhado que veio originalmente de um sistema de RPG, o GURPS, sabia? Mas, olha, ele traz uma análise surpreendentemente rica de como a gente percebe, influencia e se conecta, uns com os outros, né? Tanto individualmente quanto em grupo. Exatamente. A ideia aqui não é nem falar do jogo em si, mas sim pegar dessa estrutura os insights mais bacanas sobre como a gente causa uma impressão, como persuade, constrói laços e até navega nas estruturas sociais mais complexas. Desde aquele oi inicial até, sei lá, a dinâmica de grandes empresas. Isso. É tentar mapear um pouco esse fluxo que muitas vezes é invisível, né? Das interações sociais. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo. Como que se forma aquela primeiríssima impressão? Tem um conceito que a fonte traz logo de cara que eu achei interessante. Sociedade de referência. Parece que nosso status, nossa posição, não é algo fixo. Não é absoluto. É fundamental entender isso. Pensa assim, um executivo de sucesso em São Paulo tem um status lá. Mas esse mesmo status pode não significar nada ou algo bem diferente para uma tribo isolada na Amazônia, por exemplo. Ou até para acadêmicos numa conferência. Cada grupo tem, seus próprios critérios, suas hierarquias. Ah, entendi. Por isso que viajantes, imigrantes, precisam pegar as regras sociais do lugar novo, né? Faz todo sentido. O status é super contextual. E dentro desse contexto, o que mais molda esse primeiro contato, segundo essa análise aí? Fala-se muito em carisma. Sim, o carisma é apresentado como um magnetismo pessoal, quase universal. Mas o interessante é que ele não funciona sozinho, no vácuo, sabe? Precisa ter uma troca, uma resposta da outra pessoa para ele florescer de verdade. É uma via de mão dupla. Diferente talvez da aparência, porque a fonte parece tratar a beleza ou a falta dela como algo de impacto mais imediato, né? Mesmo que passivo. Exato. A atratividade física, ou o contrário, o material usa uns termos fortes, tipo atraente, impressionante, até horrível. Isso provoca reações bem instintivas, muitas vezes antes de qualquer palavra ser dita. Nossa. E ele faz uma distinção útil também, entre a aparência ligada a traços de grupo, tipo raciais, e a aparência que é só da pessoa mesmo, individual. E tem algo que talvez a gente nem pense tanto: a qualidade da voz. Uma voz agradável pode ajudar a negociar, a convencer. E o contrário também. Com certeza. Uma voz que o pessoal acha agradável pode facilitar muito certas interações. Já uma voz, considerada perturbadora ou uma gagueira, por exemplo, podem criar umas barreiras inesperadas. Puxa! São elementos que a gente processa muito rápido, quase sem perceber, né? E que já começam a colorir a nossa percepção da outra pessoa. E isso leva a outra forma de sinalização. Que seria o status visível. Como a gente mostra nosso lugar no mundo pelo que a gente tem e gasta. Precisamente. O material detalha bem como nossos gastos, nossas posses, funcionam como sinais. Ele até introduz um conceito tipo fator de estilo. Basicamente, o quanto a mais a gente paga por algo só para sinalizar marca, qualidade, exclusividade. Ah, tipo valor agregado simbólico? Isso. Não é só ter a coisa, é o custo que os outros percebem que ela tem. E aí gastar muito acima ou muito abaixo do que esperam para o seu nível social pode causar estranheza, sabe? Ou desconfiança. É quase uma performance social, então. Usar o consumo para afirmar um status. Ou até para fingir um status que não se tem. Exatamente. O custo de vida vira uma ferramenta ativa na gestão da imagem. É fascinante ver isso assim decomposto de forma tão analítica. Ok, então formamos a primeira impressão. Agora, como a gente encontra as pessoas certas para interagir? Seja, um contato profissional, um cliente, um informante. Olha, o material desmistifica um pouco isso. Não é pura sorte, não. Encontrar alguém específico envolve método. Usar as redes certas, saber onde procurar. Certo. Depende do tamanho da cidade, se você anuncia o que está procurando,
Se está disposto a pagar por informação, é um processo. Exige recursos e muitas vezes habilidades específicas, tipo conhecer a área, ter os contatos certos. E para encontrar pessoas específicas que a gente já conhece ou ouviu falar, fulano de tal? Aí entram os contatos pessoais e, crucialmente, os intermediários. Aquelas pessoas que conectam o mundo, sabe? Que sabem quem procurar para conseguir o que você precisa. Podem ser corretores formais, mas muitas vezes são figuras mais informais mesmo, que têm acesso a certas redes. Entendi. Uma vez que a gente encontra a pessoa, como que a gente avalia ela mais a fundo? Aí entra a tal da percepção social, né? Como ler além da superfície. O framework sugere que a gente está o tempo todo, mesmo sem perceber, tentando identificar o status, a posição do outro, até se ele é de outra cultura. A gente tenta julgar a acessibilidade. Tipo, quem numa sala parece mais aberto para conversar. Uhum. E mais fundo ainda, a gente tenta decifrar as motivações. Usando o que para isso? Linguagem corporal, intuição? Sim, a fonte fala disso. Observar a linguagem corporal, usar a empatia para sentir o estado emocional da pessoa ou até aplicar conhecimentos de psicologia para inferir as intenções. Também dá para, com observação atenta, mapear os relacionamentos dentro de um grupo. Quem parece seu chefe ali, quem obedece, quem são aliados, quem são rivais. Nossa, então tem uma diferença clara entre a percepção mais passiva, notar a roupa, o jeito de falar, e essa percepção ativa, que é quase uma investigação social. Exatamente. E essa análise ativa, claro, não é infalível, né? Interpretar sinais sociais é super complexo. Um erro de julgamento pode ter consequências sérias. E essa avaliação inicial leva a como as pessoas reagem a gente. O material fala em jogadas de reação. Podemos pensar nisso como a resposta inicial, quase instintiva. Isso, perfeito. É a reação mais visceral, talvez. E o que influencia? Vários fatores que a gente já falou. Aparência, carisma percebido, a reputação que chega antes da gente, o jeito que a gente aborda, se é com diplomacia ou mais agressivo, e, claro, a diferença de status entre a gente e o outro. E isso vale para situações bem práticas, né? Tipo numa negociação comercial? Sim. A reação inicial pode definir o ponto de partida de um preço, por exemplo. A barganha em si, aí já é um processo mais ativo, né? Uma disputa de habilidades de negociação. Mas o mesmo princípio vale para pedir ajuda, para dar informação. A reação depende se a pessoa confia em você de cara. E até em situações românticas, atração e outros fatores entram forte aí. Entendi. Essa reação inicial é mais passiva, então. Mas e quando a gente quer ativamente mudar a opinião de alguém? Ou o comportamento? Aí a gente entra no território da influência ativa. O modelo aqui é interessante. É como se fosse uma disputa direta. A sua habilidade de influência contra a força de vontade ou ceticismo do alvo. Não é só ser simpático, é aplicar uma técnica mesmo. E que tipos de técnicas seriam essas? A fonte categoriza várias. Pensa nos grandes eixos, assim. Tem a diplomacia, que busca consenso, lógica, negociação. Tem a lábia, ou fast talk no original, que usa raciocínio rápido, talvez um pouco de confusão, charme para convencer ali na hora. A intimidação, que se baseia em ameaça, velada ou explícita. A etiqueta, ou savoir-faire, que é usar as normas sociais, o comportamento certo para ganhar respeito, acesso. O apelo sensual, né, que usa atração. E a manha, ou streetwise, que é a habilidade de navegar no submundo, nos ambientes informais, usando contatos, a linguagem certa. Uau, é uma gama bem ampla de estratégias. E não é só com palavras, né? Não, de jeito nenhum. O material menciona rotinas não verbais associadas a cada habilidade. Pensa num olhar intimidador que a pessoa treinou ou um gesto charmoso específico. Até habilidades como dança ou oratória podem ser usadas para influenciar. Mas, claro, tem limites. Nem todo mundo é influenciável por tudo, né? E como isso muda quando a gente não tá cara a cara? Hoje em dia, tanta interação é online, por texto, por voz. Pois é, essa interação indireta é um desafio. A perda dos sinais visuais, aparência, linguagem corporal, ou auditivos, tom de voz, enfraquece algumas ferramentas.
O carisma natural, a leitura das reações, fica mais difícil. Imagino. Exige adaptar as táticas. Talvez focar mais na lógica pura, na escrita persuasiva, ou usar a reputação online de forma estratégica. E quando tem duas pessoas tentando influenciar uma terceira? Uma situação clássica de disputa. A influência competitiva. Imagina dois vendedores tentando convencer o mesmo cliente, ou dois políticos num debate, ou até uma rivalidade romântica. Aí não basta ser persuasivo com o alvo, né? Você tem que superar ou neutralizar o esforço do rival. É mais uma camada de estratégia social. Falando em estratégia, isso leva naturalmente para o mundo da decepção? O que esse framework aí diz sobre enganar os outros? A decepção é vista como a arte de manipular a percepção da realidade. Um conceito-chave é a sutileza, influenciar sem que o alvo nem perceba que está sendo influenciado. Outra tática é usar habilidades sociais como distração, para desviar a atenção enquanto outra coisa acontece, tipo o mágico faz. E quais são as ferramentas principais da decepção? Mentiras, imagino. Sim, as mentiras são centrais. O material diferencia entre usar a atuação para sustentar uma mentira complexa por mais tempo, sabe? Construir uma fachada crível. E usar a lábia para mentiras rápidas, para confundir ou sair de uma situação apertada no momento. E para detectar mentiras? Claro, também aborda como detectar mentiras, usando observação, empatia ou perícias mais específicas para isso. E além de mentir diretamente, tem mais coisa? Tem. Existe a manipulação mais profunda. Isso envolve usar um entendimento de psicologia para identificar e explorar as vulnerabilidades da pessoa. Os medos, desejos, crenças. Levar ela a agir contra os próprios interesses, às vezes sem nem contar uma mentira factual direta. Nossa, pesado. E o ápice da decepção seria criar uma identidade falsa, fingir ser outra pessoa completamente. Exatamente. Isso é apresentado como um desafio bem complexo, que exige várias habilidades juntas. Atuação, para agir como a pessoa. Mímica, no sentido de imitar o jeito de falar para soar como ela. E disfarce para parecer com ela. Qualquer deslize em qualquer uma dessas áreas pode expor a farsa toda. Caramba! O material até cita uns exemplos clássicos de golpes de confiança, tipo a fraude do prisioneiro espanhol, que é parecido com aquele golpe do príncipe nigeriano, ou o golpe do bom samaritano. Todos se baseiam nessas técnicas. Manter uma farsa dessas parece exigir uma energia, um controle imensos. Sem dúvida. É um ato de equilíbrio constante. E de alto risco, claro. Saindo um pouco dessa parte mais sombria, como o material aborda a construção de relacionamentos duradouros, aqueles baseados em confiança mesmo. Ele fala sobre estabelecer lealdade pessoal, que muitas vezes começa com uma impressão inicial boa e aí é reforçada ou diminuída pelas ações ao longo do tempo. Construir confiança é um processo ativo. Achar a pessoa certa, abordar do jeito certo e, através de interações positivas, talvez um esforço de persuasão ali, solidificar um laço. E como ele diferencia os tipos de relacionamento? Não é tudo igual, né? Não, ele categoriza. Usa vantagens como patrono, alguém poderoso que te ajuda, aliado, um parceiro leal, contato, uma fonte de informação ou favores específicos, e dependente, alguém que depende de você. O ponto-chave é que cada tipo de relação tem uma função diferente e exige uma manutenção diferente. Ah, interessante. A lealdade não é garantida para sempre, precisa ser cultivada e pode ser perdida. Isso diferencia bem as relações que são só uma troca daquelas que envolvem confiança e lealdade mesmo a longo prazo. Sim, destaca que nem todo relacionamento é igual ou serve para o mesmo propósito. É bem pragmático nisso. E como esses princípios individuais se aplicam a estruturas maiores? Tipo... organizações, empresas, governos. Aí a dinâmica fica mais complexa, né? Primeiro, só encontrar a pessoa ou o departamento certo dentro de uma organização já pode ser um desafio. Depois, muitas vezes, tem os porteiros, os gatekeepers,
Pessoas cujo trabalho é controlar o acesso a figuras importantes ou a informações. Aquela secretária, o assessor. Exato. Passar por eles exige tato, às vezes habilidades específicas. E uma vez lá dentro, como influenciar uma decisão da organização? As mesmas habilidades de influência, diplomacia, lábia, etc., ainda valem. Mas muitas vezes precisam ser combinadas com conhecimento especializado. Direito, política, estratégia, até teologia, dependendo da organização. Entender a cultura interna, a burocracia, é crucial. E o material também aborda táticas internas mais, digamos, diretas. Tipo? Suborno e chantagem. Exatamente. O suborno é analisado quase como uma transação comercial. Qual o risco, qual o ganho, qual o nível de corrupção ali. A chantagem envolve descobrir algo comprometedor e usar como alavanca. Uma tática de alto risco e moralmente bem questionável, claro. Percebe-se como as interações ficam mais estratificadas dentro de uma hierarquia, né? Sim, a burocracia, as regras formais, as políticas internas, tudo isso adiciona novas camadas ao jogo social básico. A fonte até explora a dinâmica das carreiras dentro das organizações, como conseguir emprego, como buscar promoção, que muitas vezes envolve política interna, o peso do cargo, o tal do ranking, a reputação, como lidar com rivais. Parece cobrir até situações bem extremas, tipo lidar com organizações hostis. Sim, aborda a captura, interrogatório, julgamentos, prisão, até lavagem cerebral. Mostra as dinâmicas de poder e controle levadas ao limite dentro de estruturas formais que são antagônicas a você. Saindo um pouco das estruturas formais, como que a gente entende e influencia as massas? Grandes grupos de pessoas. Primeiro, como sentir o humor da multidão. O material sugere métodos como observação direta do comportamento coletivo, pesquisas de opinião formais, prestar atenção aos boatos de fofocas, ele chama de dona fofoca, achei ótimo, e analisar a mídia. São formas de tentar medir o sentimento geral. E para influenciar essas massas, depois de sentir o clima? Tem a influência direta, fazer discursos impactantes, usar o entretenimento para passar mensagens, trabalhar a multidão em eventos, circular, conversar, ou cultivar uma persona pública carismática. Certo. E tem a influência indireta, que opera em larga escala, tipo publicidade e propaganda, que são vistas como uma disputa contra a opinião média da audiência. Aí dinheiro e a credibilidade de quem fala contam muito. Ou as operações psicológicas, as psyops, que usam psicologia para minar a confiança do adversário ou espalhar desinformação. Isso toca em coisas muito atuais, né? Marketing viral, a forma como ideias se espalham online. Sem dúvida. Embora a fonte seja mais antiga, ela menciona brevemente conceitos como memética aplicada, o estudo de como as ideias se espalham tipo vírus e marketing viral. Mostra que essa ideia de ideias contagiosas já estava no radar. A fonte também entra na política e na economia como arenas de engenharia social, né? Sim. Analisa a política em 3 níveis. A administrativa, que é influenciar dentro da máquina do governo, a eleitoral, para ganhar votos, muitas vezes com o jogo sujo, e a revolucionária, para mudar o sistema mesmo. A competição econômica também é vista assim. Rivalidade entre empresas, busca por monopólios, o papel dos sindicatos. Tudo envolve negociação, influência, alianças e, às vezes, conflito aberto. E quando a conversa realmente falha? Quando a coisa escala para quase violência? Aí a intimidação é vista como o último passo antes da força física, uma exibição de força para coagir. Mas mesmo no conflito, a comunicação não morre totalmente. Ainda dá para negociar rendição, retirada. E, claro, o material aborda o fenômeno das turbas, dos mobs. Como a emoção coletiva pode contagiar e levar a comportamentos irracionais, perigosos. E como é difícil incitar, acalmar ou controlar esses grupos. Ufa, que mergulho intenso. Tentando sintetizar um pouco o que a gente pode elevar dessa análise toda. Qual o saldo? Olha, acho que a principal lição é que, por mais complexas e às vezes caóticas que as interações sociais pareçam ser,
Elas seguem padrões reconhecíveis. E esse framework, mesmo vindo de uma fonte inusitada, né, nos oferece um vocabulário e uma estrutura para pensar sobre como a percepção é moldada, como a gente tenta influenciar e é influenciado, como a confiança é construída e destruída e como essas dinâmicas escalam para grupos e organizações maiores. É quase como ter um mapa, né? Mesmo que simplificado para o território social. Não para manipular necessariamente, mas para entender melhor o que está rolando ao nosso redor. Numa reunião de trabalho, numa negociação, observando a política ou até nas nossas relações pessoais, quem sabe. Exatamente. É uma ferramenta para aguçar a nossa observação e talvez a nossa navegação nesse complexo teatro social que a gente vive. Para fechar, então, uma provocação. O material menciona mimética aplicada e marketing viral. Pensando no nosso mundo de hoje hiperconectado, como será que essas ideias sobre vírus de informação, sobre influência em massa, realmente funcionam na prática? O que faz uma ideia pegar e se espalhar tão rápido e com tanta força na internet e fora dela? É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando, né? Quais são os verdadeiros mecanismos por trás de um meme? Seja ele cultural, político, social, que simplesmente explode. Que características, além do conteúdo em si, determinam se uma ideia vai se replicar e acabar moldando o pensamento coletivo? Talvez de formas que a gente nem perceba. Fica aí a reflexão.